Começar a exposição do penúltimo capítulo do livro de Atos, Atos 27. Estamos chegando ao final desse longo livro, 2 anos e meio, se eu não me engano, a gente começou. E vamos hoje ler do verso 1 até o versículo 11. Nós estamos aqui na viagem do apóstolo Paulo a Roma. A última viagem que nós vamos acompanhar do apóstolo Paulo, já fizemos 3 com ele, essa é a que ele está preso. E nós vamos ver como é que o Senhor tem usado esse apóstolo mesmo em cadeias. Verso 1. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio Adrimitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos, e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade defronte de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir, por causa do vento contrário, navegamos sobre proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Somente até aí. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Ó Senhor, como Tu fostes propício a nós nessa manhã, quando a Tua palavra foi pregada na Tua santa lei, nós Te pedimos, ó Deus, seja propício mais uma vez, falando poderosamente aos nossos corações, Senhor, dando instrução, exortação, ânimo ao Teu povo. E para isso, Senhor, usa o Teu servo, como o Senhor fez com Paulo, Pedro e tantos outros, Senhor. Usa-me para a Tua glória. Que o mesmo Espírito que esteve com Paulo esteja comigo e com o Teu povo, nos fazendo entender, aceitar, reconhecer e receber esse texto como Tua palavra. E que Ele mude, Senhor Deus, as nossas vidas. Em Cristo nós Te pedimos, Senhor, e cremos. Amém. A modernidade trouxe para o povo, para a nossa geração especialmente, para a geração anterior, muitas facilidades. Por exemplo, já faz um tempo que você já não precisa mais se levantar para trocar o canal de televisão, é muito fácil. Você faz não só no controle, mas você pode fazer até no seu celular. Existem casas hoje que são inteligentes que você consegue controlar a temperatura do ar-condicionado, as cortinas, os aparelhos eletrônicos, tudo num toque de celular. Você paga conta sem sair de casa. Você transfere dinheiro para outra conta sem sair de casa. Você vai no banco uma vez na vida. Hoje você pode trabalhar em casa. Você pode ter uma empresa que lhe contratou do outro lado do mundo e você trabalha na sua casa, E cada vez mais isso tem ganho força no nosso meio. Então existem muitas facilidades
na nossa época. E como não ver essas facilidades como coisas boas? Agora mesmo existem pessoas que não puderam vir para a igreja, estão nos assistindo, né? Se estiverem doentes ou por algum impedimento, estão assistindo em casa ao vivo. Que bênção, irmãos, é viver num tempo como esse. E se equivoca quem pensa que esse tempo é pior do que os tempos anteriores. Esse é o melhor tempo que nós já vivemos. Nunca nós tivemos tanto acesso a coisas boas. O que os grandes imperadores de épocas passadas nunca sonharam em ter, um homem pobre hoje tem na sua casa. Então tem muita coisa boa acontecendo. Só que com isso, nós acabamos abraçando um pacote completo, e nesse pacote vem muita coisa que não presta. Então, por que eu consigo trocar o canal da televisão, ou transferir dinheiro para uma conta, ou trabalhar em casa sem me levantar, e essas coisas aparentemente são fáceis, rápidas e indolores? Nos foi vendido uma tese de que tudo nessa vida vai ser dessa forma: rápido, fácil e indolor. Só que isso não se aplica ao restante da nossa vida. Existem coisas que não podem ser assim, não serão assim. Mas a modernidade trouxe consigo não apenas facilidades tecnológicas, mas invencionices sociais, morais, que não funcionam. E é exatamente por isso que nós temos uma geração de homens frouxos, como nos últimos dias tem sido utilizado, de maricas, né? Homens que não têm uma virtude chamada fortaleza. A gente tem um livrinho lá em casa, os livrinhos das virtudes. Eu sei que outras irmãs também usam aqui na igreja. Tem uns cartõezinhos assim para você ir ensinando aos seus filhos as virtudes bíblicas. E uma das virtudes é fortaleza. Ser forte, irmãos. Isso é bíblico. Porque nosso Deus não é um Deus fraco. Não somente porque Ele tem todo o poder, mas é porque da natureza dele ser forte. A maior prova, irmãos, que nós não podemos achar que a vida vai ser fácil, é só olhar a história dos nossos grandes homens na Escritura. A quem muito é dado, muito também é cobrado. Veja a história de Moisés, quando recebeu a convocação de Deus: você vai tirar meu povo do Egito. Isso é uma bênção. Quem não quer ser o libertador do povo de Deus? Só que para isso você tem que primeiro falar com o faraó, convencê-lo, depois você tem que enfrentar o exército dele, um mar adiante de você, e depois, para fechar, o deserto. E 40 anos um povo te pressionando. Esse foi o desafio de Moisés. Homem forte que levou o povo de Deus debaixo de grande pressão e tribulação. Essa também foi a história dos nossos profetas, irmãos. Foi dito a Isaías: você vai pregar e ninguém vai crer, mas você vai pregar. E ele teve que pregar. Foi dito a Malaquias que ele deveria intermediar um diálogo entre Deus e o povo, onde o povo questionava Deus a todo instante. E Malaquias ficou no meio da pressão. Foi dito a Cristo e ele aceitou com alegria. Desce à terra para viver e morrer pelo teu povo. E entre a ordem e Cristo está sentado à direita de Deus Pai, como nós vimos aqui na confissão de fé, tinha uma cruz para que ele pudesse passar. Então, irmãos, essa nossa geração de facilidades, de coisas rápidas, fáceis e indolores, ela não tem funcionado.
Porque tudo que os homens, e aqui eu vou rapidamente me dirigir aos homens com mais apego e ênfase. Tudo que os homens querem hoje é segurança. Todo mundo quer, na verdade. Mas eu estou falando aqui primeiro para aqueles que são chefes de casa. Os homens querem segurança. E é tudo que a gente não tem na vida. Ninguém tem segurança. Se você pensa que algum dia você vai estar seguro, esqueça. Ninguém tem segurança. Por exemplo, o homem mais rico do mundo, ele não tem segurança. A toda hora ele tem que ficar olhando como é que estão os negócios dele. Porque de uma hora para outra aquilo ali desaba. E é por isso que na oração dominical, o Senhor Jesus Cristo não diz assim ao pobre: peça o pão de cada dia hoje. Ele diz: todos devem pedir o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O pobre, porque realmente não tem. E Deus precisa prover. E o rico, porque pensa que tem. Mas não tem, na verdade. Porque de uma hora para outra ele pode perder tudo. E a prova de que as pessoas querem segurança é até mesmo o sonho. Existe o sonho americano, que é você sair de baixo, crescer, se desenvolver e ser um homem rico. E lá as pessoas têm ambição por isso, de serem pessoas milionárias. Isso não tem problema nenhum. Nenhum. Agora tem um problema sério na nossa sociedade. É que o sujeito, primeira coisa que ele quer na vida, para resolver o problema da vida dele é o quê? É ser funcionário público. Passar no concurso para quê? Para trabalhar pouco e ganhar muito. Estou generalizando, eu sei que existem raríssimas exceções, mas geralmente é assim. Por quê? Porque eu vou estudar um pouquinho ali, vou me esforçar para o concurso, depois minha vida está garantida, está resolvido o problema. Eu tenho agora segurança. Aí passa no concurso e vê que não tem segurança. A vida é insegura. E o processo de crescimento espiritual não é rápido, nem fácil, nem indolor. Você precisa se esforçar. Não existe um homem sequer no mundo que possa dizer: estou seguro. Tudo depende da vontade de Deus. E aí, pensando nisso como introdução, nós podemos também pensar a partir de agora como eu vou olhar para a minha vida. Se isso é verdade, eu preciso olhar para a minha vida de um modo diferente. Eu já não posso ter aquele velho modo de observar as coisas, colocando sempre a culpa nos outros. A culpa é na sociedade, a culpa é no meu pai. Foi porque eu tive uma criação, né, onde as pessoas não me deram atenção. Aí o outro diz: é porque, né, há 30 anos o meu pai, ele me rejeitou. A minha mãe não me queria. Aí cada um vai ter seu histórico de vida para se vitimizar. E nós tornamos a sociedade isso que é hoje. Uma sociedade de gente fraca, onde a virtude da fortaleza não é mais bem vista. Não é que ela não é buscada, é que ela é mal vista. Os nossos jovens são fracos. Com raras exceções, são fracos. Porque nós queremos privar nossos filhos de qualquer dor, de qualquer sofrimento. Eles não podem sofrer nada. Aí o sujeito, na sua sabedoria mundana, diz assim: porque eu não tive isso, agora eu quero fazer de tudo para que meu filho tenha. Preste atenção. Provavelmente você tem, porque o seu pai não lhe deu e você foi lá e conseguiu. Agora, se você tem condição de dar tudo que seu filho quer, ele não vai conseguir nada e ainda vai acabar com o que você tem. Isso é uma regra básica, irmãos. Não dê tudo. Ele precisa sentir a dor, ele precisa sofrer, e você vai controlando essa situação. Óbvio, se eu puder amenizar, mas ele precisa aprender a sentir dor e sofrer nesse mundo para crescer. Você acha isso duro?
Pois é isso que Deus faz com seus filhos. Ou você acha que Deus não amava o apóstolo Paulo? Deus amava Paulo com amor indizível. Ele resgatou esse homem quando ele estava perseguindo a igreja e tornou o apóstolo Paulo o maior escritor de todo o Novo Testamento, o maior pastor da Nova Aliança, o apóstolo que foi apóstolo fora de tempo, foi o principal deles, na verdade. E Deus cuidou desse homem com todo o zelo que se cuida. Como? Ele era preso, Deus sustentava. Tentavam matá-lo, Deus dava um escape. Ele era açoitado, Deus não permitia matá-lo. Assim que Deus preservava a vida do apóstolo, não tirando as tribulações, mas fazendo passar por cada uma delas e fazendo crescer em cada uma delas. Para quê? Para que Paulo crescesse, para que a igreja do primeiro século crescesse e para que nós, dessa geração fraca, que todos nós fomos submetidos, todos, sem exceção. Quando eu falo fraco, geração, estou me incluindo. Nós fomos criados assim. Não é só pelos pais, não. Eles já foram também criados dessa maneira. Para que nós olhássemos para Paulo e disséssemos assim: eu preciso ter vergonha na minha cara e parar de reclamar da vida. Porque é difícil você conseguir ver um tempo de tranquilidade na vida do apóstolo Paulo desde que ele foi convertido. Nós já passamos por 4 ou 5, dependendo da conta que for feita, tribunais onde Paulo teve que se defender. E aí um detalhe. Os irmãos lembram como ele se apresenta na defesa? Você não viu o apóstolo Paulo baixar a cabeça uma vez, nem pedir desculpa pelo que ele não fez, nem ter medo de governador, rei, de ninguém. Sabe por quê? Porque ele só tinha medo de uma coisa: da mão de Deus. Toda vez ele enfrentava o inimigo sem temor. Porque, meu irmão, se você estiver certo, você não deve baixar a cabeça para ninguém. A igreja, irmãos, tem se tornado fraca por isso. Nós baixamos a cabeça com muita facilidade. Não quando pecamos. Mas você quer ver? Qualquer pressãozinha que a gente leva, a gente volta atrás. Porque tem medo do que as pessoas vão pensar da gente. Tem medo de sofrer alguma represália. A gente tem medo de perder o cargo, a gente tem medo de perder o emprego, a gente tem medo de perder a posição que temos entre os nossos amigos. Que vergonha, irmão. Nós devemos ter vergonha desse tipo de atitude. Paulo agora está indo para Roma. E o que espera por ele, não em Roma simplesmente, mas na viagem, é só tribulação. E eu queria que os irmãos atentassem na leitura do texto para a quantidade de cidades que Lucas está registrando. Porque você tem que pensar, por que esse texto? É uma das primeiras perguntas de que quando alguém vai ler um texto como esse, tem que fazer. Por que esse texto foi escrito? Para que eu quero saber que Paulo foi de uma cidade para outra, de uma cidade para outra, de uma cidade para outra? Se não aconteceu alguma coisa relevante nessa cidade. Mas é para que eu saiba que o que está acontecendo é exatamente aquilo que Deus determinou. O texto começa dizendo: quando foi decidido que navegássemos para a Itália? Decidido por quem? Veja, Paulo tinha acabado de passar pelo tribunal de Félix, o primeiro governador que morreu. Depois veio Festo, Paulo passou pelo tribunal, também venceu o tribunal. Depois veio o rei Agripa, também venceu o tribunal. O final do capítulo anterior é justamente dizendo isso. No verso 31. E havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão.
Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Ele venceu. Todas as batalhas ele venceu. E mesmo assim ele estava preso. Quem foi que mandou ele ir para Roma? Nas palavras de Agripa e de Festo, foi porque ele apelou. Ele quer ir para César, vai para César. Onde fica, né, Roma, onde ficava o imperador. Mas na verdade isso aqui é a mão de Deus que está levando ele. Você voltar comigo para o capítulo 23, verso 11. O texto diz assim: na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, veja essa palavra, coragem, Paulo, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Vocês acham que Paulo não estremeceu um dia na vida? Não tenha dúvida. E quando isso aconteceu, Jesus apareceu a ele em sonho e disse: coragem, Paulo. Não seja frouxo, Paulo. Do jeito que você testemunhou aqui, você vai testemunhar em Roma. Então, quem foi que decidiu que Paulo deveria ir para Roma? Jesus Cristo ou Festo e Agripa? Quem é que está no controle da nossa vida? O patrão que bota para fora? O superior que lhe troca de lugar? A crise que vem, ou seja, a economia, macroeconomia? A pessoa que não quer mais saber de você? Ou Deus? Deus está acima de todas as causas secundárias. Ele é a causa de todas as coisas que existem. É Ele que determina. Ele usa todas essas causas que são secundárias, segundo o seu querer, que é eterno. Por isso, quando você lê a confissão de fé, você não tem decretos eternos, você tem decreto, o eterno decreto de Deus. Foi único, não vai mudar. Toda a história está escrita, nada muda. Agora, como ele vai usar, eu não enxergo, eu não sou governado na minha vida pelo decreto eterno, porque eu não sei. Como é que eu enxergo? Pelo aquilo que está na providência. Então, quando Lucas vai escrever o capítulo 27, aí ele diz, quando foi decidido pelos governadores, mas na verdade tinha sido decidido por Deus. Aí, meu irmão, eu preciso entender. E se eu fui maltratado na infância, se eu fui isso, se eu fui aquilo, foi responsabilidade dessas pessoas, não tenha dúvidas. Elas são culpadas do erro. Mas por trás disso, tem a vontade de Deus guiando a minha vida e me trazendo até aqui para ouvir a sua palavra hoje. Aí, de agora em diante, o que é que eu faço? Eu vou continuar me escondendo nessas coisas, alimentando uma geração fraca, e o ensino que eu recebi equivocado de todo esse tempo. Eu vou dizer, não, peraí, agora eu entendi o negócio aqui não é bem assim. É verdade, eu sofri, é verdade, me fizeram mal, mas eu não vou me apegar ao meu passado. Pare com isso, não seja fraco. Lembre-se, a virtude cristã é a fortaleza, não a fraqueza. Quando nós somos fracos, aí é que nós somos fortes. Mas não é para você ser fraco, não. Aquilo ali está dizendo que na nossa fraqueza espiritual, o Senhor nos fortalece. Não é para você ficar fraco. Nós devemos nos cansar desse tempo, irmãos. Nos cansar de termos políticos que têm medo de dizer a verdade, de pastor que fica escolhendo palavra para pregar, de pai que tem medo de dizer a verdade do filho, porque isso está acabando com a nossa sociedade. E a gente não vai poder mudar o mundo. Eu não posso mudar o mundo, mas eu posso fazer alguma coisa pela minha esposa e meus filhos. E pregar para vocês aqui no domingo. E aconselhar durante a semana. Mas o resto,
Ah, não é a sociedade, foi meu pai. Pare de se esconder. Foi decidido por Cristo, que usou Festo e Agripa. E o que é que acontece com Paulo? Que navegássemos para a Itália. Veja, aqui Lucas está se incluindo, né? Lucas está escrevendo, então navegássemos quem? Paulo e eu, pelo menos. Daqui a pouco ele vai citar Aristarco aqui no verso 2. E entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio Adrimitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Veja, quem estava no barco? Paulo e alguns outros presos. Quem era Paulo? Claramente um homem inocente. Isso ficou claro. Se tinha dúvidas, o final do capítulo 26 deixou claro. Paulo é um inocente. Onde é que estava o apóstolo Paulo? Num barco cheio de marginal. Então, como é que se dá um negócio desse? Veja, se Paulo fosse um homem vitimista, eu sou inocente, eu não fiz nada, o que é que eu estou fazendo aqui? Ia ficar chorando pelos cantos, se lamuriando. Mas Paulo sabia, é a mão de Deus que está me levando para Roma. É uma oportunidade de pregar lá. Certamente ele não tinha consciência de tudo que iria acontecer, porque hoje é muito fácil você ler o texto e saber o que aconteceu. Mas se coloca no lugar de Paulo, no meio de um bando marginal. Onde é que eu vim parar, meu Senhor, por pregar a tua palavra? Agora procure aí um versículo de Paulo reclamando. Não tem. O texto só segue. Paulo no meio dos marginais, e aí Deus separa um centurião chamado Júlio da corte real. Esse homem vai ser importante aqui na história do apóstolo Paulo. Eles tomam um barco, um navio, verso 2, entram no mar, e aí no verso 3, no dia seguinte chegamos a Sidom. E Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Então esse Júlio foi separado por Deus para o bem de Paulo. Certamente ele ouviu falar de quem era o apóstolo Paulo, deve ter ouvido falar inclusive do testemunho de Paulo, e começou a tratar Paulo com diferença dos outros homens, que eram marginais, e que tinham em César a última instância antes da morte. E é isso que deve fazer alguém que tem poder e liderança: tratar os desiguais em suas desigualdades. Aqui mais um conceito mundano que se quebra. Hoje você tem que tratar todo mundo igual. Ora, mas todo mundo não é igual. Eu não posso, se eu tiver 3 filhos, eu não posso tratar meus 3 filhos iguais. Por quê? Por um motivo óbvio e natural. Eles não são iguais. Eles não são iguais. Cada um precisa de uma coisa diferente do outro. Se você tem 30 funcionários, cada um são diferentes um do outro. Se você tem 100 membros numa igreja, cada um tem uma cabeça diferente da outra. Então não dá para tratar todo mundo igual. É necessário, é bíblico tratar os desiguais nas suas desigualdades, porque é o que Deus faz. Deus não é comunista, isso fica muito claro, né? Porque senão Deus tinha estabelecido uma economia plana, o que é impossível. Por isso que Deus não faz, em primeiro lugar. Mas Ele não é, porque Ele não faz esse tipo de concessão de que no céu todos serão iguais. Não, no céu você não vai ser igual a mim e um ao outro. Não vai ser. Todos serão diferentes em suas desigualdades, e não tem problema com isso. Agora, o que Deus diz? O rico, não seja rico de coração. Lembre-se que existe o necessitado do seu lado. Seja generoso. Ao pobre ele diz: não seja orgulhoso, quando você precisar, receba a generosidade do seu irmão. Também não reclame da sua pobreza.
Seja contente em toda e qualquer situação. É isso que diz a palavra do Senhor, irmãos. Qual é o problema de ser diferente? Não tem problema nenhum. Mas eu não devo tratar as diferenças como o mundo tem ensinado. O sujeito é diferente, eu vou tratar segundo a sua própria diferença. E se eu tiver poder, aquele que merece mais honra, eu vou dar mais honra, como Paulo foi tratado por Júlio. E aí Paulo, quando tem a oportunidade dada por Júlio no verso 3, observe, Júlio permitiu ele ter um tempo a sós com seus amigos, ele correu e foi ficar com os amigos para obter assistência. Isso é uma coisa fantástica, irmãos. Você está preso, você está longe dos seus irmãos. Era a primeira coisa que você queria ter, a oportunidade de rever. Quando nós passamos 3 meses trancados na nossa casa, praticamente, o que eu mais ouvia falar era da alegria quando nós tivéssemos novamente o prazer de cultuar. E eu nunca vou esquecer disso. Quantas mensagens eu recebi a esse respeito. Pastor, não vejo a hora de liberarem para a gente voltar para a igreja. Isso é uma coisa maravilhosa. Mas por outro lado, passa rápido. Passaram o quê? 4 meses já começa. Não deu para ir por isso, não fui por aquilo, não fui por aquilo outro. É lógico que existem justificativas, são justas. Mas você quer ver uma coisa? Venha para cá na quinta-feira. E conte quantas pessoas tem no domingo e quantas tem na quinta-feira, na reunião de oração e doutrina. Que era também uma das alegrias das pessoas virem. O que é que eu faço quando Deus me dá a oportunidade de ver meus irmãos? Por outro lado, aqui tem algo interessante que ele diz assim, para obter assistência, ou seja, os irmãos, os amigos, estavam prontos a ajudar e dar assistência ao apóstolo Paulo. Uma coisa que a igreja precisa aprender. Se tem um preso, se tem alguém necessitado, se tem alguém doente, eu preciso me preocupar com essa pessoa. Por conta da ligação federativa que nós temos. Nós somos membros do corpo de Cristo. E aí a viagem prossegue, a partir do verso 4, dizendo assim: partindo dali, navegamos sobre a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Veja, se nós tivéssemos um mapa aqui, Paulo saiu. Primeiro de Jerusalém, foi para Cesareia, onde ele foi para o tribunal. Já era uma cidade já próxima do mar Mediterrâneo. Então, toda a viagem do apóstolo Paulo foi subindo pelo mar Mediterrâneo, acima de Jerusalém, acima de Israel, e costeando, primeiro a Ásia Menor, naquela época, né? Passando ali leste europeu na parte inferior, e costeando todo aquele lugar para ser mais fácil a navegação. Você imagina que a navegação naquela época não tinha a mesma facilidade de hoje. Então eles iam por onde eles poderiam ir. E aí o texto diz, verso 4, por serem contrários os ventos. Eu lhe pergunto, quem manda os ventos contrários? Senão Deus. Mas Deus não tinha dito que era para ele ir para Roma? Como é que Deus te manda ir para um lugar e ele manda vento contrário? Como é que um negócio desse acontece? Eu não entendo. Deus me manda fazer um negócio, em vez dele facilitar, ele dificulta. Mas é porque ele não está produzindo fracos. Mas ele está trabalhando em nós a fortaleza que existe nos crentes. O vento é contrário, a gente vai levando do jeito que pode. Estou nadando contra a maré. Qual é o problema? Qual é o problema? Foi o que Deus mandou. O problema é, eu estou nadando contra a maré porque eu estou indo contra a lei de Deus, aí não tente. Mas eu estou nadando contra a maré porque todo mundo está pensando errado e eu estou fazendo o certo. Qual é o problema?
A Bíblia não diz que vai entrar uma multidão no céu, ela diz que a porta é estreita e o caminho é difícil. Agora, você quer andar com a maré? Vá para o lado de lá. Aqui os ventos são contrários. Aí no verso 6, e achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar, navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade de fronte do Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Eles entraram um pouquinho para o mar e pegaram uma ilha chamada Chipre. E eles deveriam passar, né, à esquerda, mas acabaram passando o contrário, à direita de Chipre. Por quê? Porque o vento era tão forte que não permitiu que eles fossem pela rota correta. Né? Ele diz aqui, com dificuldade nós passamos, não nos sendo permitido prosseguir, no verso 7. Foi difícil passar por Chipre, depois foi tão complicada a navegação que eles tiveram que parar. Então tem hora na nossa caminhada que nós devemos desviar um pouco o caminho para um caminho mais difícil de tribulação, e tem hora que é necessário até parar, até o Senhor nos permitir novamente marchar. Aí ele diz, verso 8, costeando penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Esse aqui é o último porto antes deles passarem por um grande período somente no mar até chegar na próxima ilha, né? Que ele vai chegar em Malta, dali vão subir para a Itália. Bons Portos é um dos últimos lugares onde eles vão passar. E olha o nome, Bons Portos. Eles já passaram por vento contrário 2 vezes, já tiveram que desviar o caminho, já tiveram que parar. Agora Deus dá um lugar chamado Bons Portos. Por que ele tinha esse nome? É redundante, mas porque o porto era muito fácil de atracar. Então era uma navegação fácil. Então, quando as pessoas estavam com dificuldade na sua viagem, Bons Portos era um lugar tranquilo, seguro, mas para passar um tempo. Bons Portos não era um lugar de estada, era um lugar de passagem. Lugar de tranquilidade nessa vida não é lugar de estada, é de passagem. Não existe segurança nessa vida, não existe mar calmo por muito tempo nessa vida. Por outro lado, Deus nos dá alívios na nossa caminhada. Ninguém pode dizer que teve uma vida tão desgraçada que todos os dias, em todos os momentos, foi de tribulação. Ninguém foi assim. Ninguém. Você vê Cristo alegre em alguns momentos com sua família, com seus discípulos. Ele que foi um homem de dores. Então veja só, não diga minha vida é uma desgraça, porque não é. Se você é filho de Deus, primeiro sua vida está debaixo de graça. Mas se sua vida é muito atribulada, mesmo em meio a muita tribulação, Deus também te dá lugares como Bons Portos, onde você para um pouco, onde você se anima um pouco, você se alegra um pouco e depois você continua. Agora existem pessoas que quando chegam a lugares como Bons Portos querem atracar ali e não caminhar mais, porque aqui está bom demais. Mas não foi aqui que Deus me chamou para ficar. Paulo poderia dizer, aqui está bom, vamos ficar por aqui. Mas ele sabia, o Senhor me chamou para Roma. O texto continua no verso 9, diz, depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo. Eles passaram um bom tempo ali, esperando o mar ficar um pouco mais calmo, parece que nada acontecia. Passado o dia do jejum, a que ele está se referindo, né, o dia da expiação, né, porque ele está aqui citando o calendário judaico, né? Então, o dia da expiação passou, eles estavam já prontos para continuar,
mas o mar não permitia. Então o apóstolo Paulo começou a admoestar esses homens. Veja no verso 10, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que dizia Paulo. Olha, se esse texto fosse escrito hoje, era extremamente atual. Como a palavra sempre é. Porque os problemas dos homens não mudam, irmãos. Mudam os personagens, mas os problemas são os mesmos. Veja, Paulo não era marinheiro. Paulo não estudou para isso. Paulo não era especialista nisso. Paulo era um pastor. Paulo conhecia a palavra de Deus. Paulo conhecia aquele caminho que ele já tinha passado, né, na plantação das igrejas, ali nas viagens missionárias. Então ele conhecia o mar. Mas eu não acho que ele disse isso aqui porque ele conhecia o mar. Eu acho que ele disse isso aqui porque Deus revelou a esse homem o que ia acontecer. E então, ele com sabedoria divina, ele chama os homens que eram governantes daquele navio e diz: olha, eu acho que não é bom a gente continuar, porque não vai ser um prejuízo só para a carga. Não existia navio cruzeiro naquela época. Não imagine Paulo num cruzeiro. Paulo estava aqui no navio de carga que também levava pessoas. Então não tinha, era zero conforto. Por isso que ele está citando aqui a carga. A carga vai se perder, mas não é só a carga não. O navio e a nossa vida. Aí o texto termina de maneira fantástica, dizendo: o centurião, que era um dos responsáveis, deu mais crédito ao piloto e ao comandante do navio do que a Paulo. Como é que a gente resume a modernidade? É a época dos especialistas. Já parou para pensar nisso? Se liga a televisão, aí, problema na economia, vamos ouvir o especialista. Aí o especialista, aí todo mundo diz, ele tem razão. Por quê? Porque ele é especialista. Quem vai contestar o especialista? Ele falou, está falado. O homem estudou para isso aí. Tá bom. Tem seu crédito. Aí o outro diz outra coisa completamente, mas ele é o quê? Ele é especialista. Aí eu fico pensando, eu vou escutar o primeiro especialista ou eu escuto o segundo? Ambos dizem, nós somos científicos. E eu fico como nessa situação? Então parece que os especialistas não têm consenso. Já ouviram falar na expressãozinha consenso científico? Pronto, não há nada menos científico do que consenso científico. Porque a ciência, por natureza, está investigando a verdade. Buscando a verdade. Então, tem que se dar um crédito, óbvio. Mas não é verdade absoluta, meu querido. Não é. Mas a gente tem a tendência de sempre ouvir. Essa semana eu passei por uma situação assim, até comentei com algumas pessoas. Recebi lá no grupo do condomínio. A pessoa colocou lá, aviso. CRM avisa que o número de casos aumentou. Aí começa aquele terrorismo. Vai acabar tudo. Aí eu disse, fulana, não tem um dado estatístico citado aí. E como é que chega nessa conclusão? Aí a pessoa se sentiu ofendida. Eu disse, eu chequei os dados, não é fake news. Eu disse, não, mas eu não estou dizendo que é mentira, estou dizendo que não tem lógica. Aí ela disse, e você acha que o CRM iria mentir? Você entendeu? Não mente. O Conselho Regional de Medicina não mente. O que é que tem na cabeça dessa pessoa por trás de tudo isso? Eles são especialistas, meu irmão. O que ele disser é verdade, eu baixo minha cabeça e acabou. Não pode ser assim, irmãos. Não pode, nós não somos obscurantistas, anticientíficos, nada disso. O povo mais científico do mundo é o cristão.
Mas não pode ser tolo. Eu sei lá se está mentindo ou não. Agora experimenta um pastor dizer alguma coisa. Você não estudou para isso? Não é médico, nem infectologista. Não é isso, não é? Paulo era íntimo de Deus. Eu não vou saber tratar um paciente, não é? Esse não é meu trabalho, não. Eu não sei interpretar a realidade. Espera aí. Eu tenho escritura, eu passo a semana inteira com ela, revelação da vontade de Deus, descrição da verdadeira realidade. Aí apresenta-se um quadro na minha frente, eu não sei tratar, os presbíteros não sabem. Tem que chamar um infectologista para ensinar a igreja como é que é para se tratar. Se eu estiver doente, eu não vou procurar um pastor, meu irmão, só se for para orar. Mas eu não vou me tratar com um pastor. Eu sei, eu devo buscar um médico e eu faço isso. Tomar remédio, fazer tratamento, não tem nem o que discutir. Agora, interpretação da realidade. Aí o sujeito diz: eu prefiro confiar no comandante e no piloto. Paulo disse: vai dar errado. Aí o texto diz: mas o centurião dava mais crédito. Isso é fantástico. A quem você dá mais crédito? Fazendo uma visita, o sujeito, um jovem, disse: não creio não em Deus. Espera aí, como não crê? Sua família toda crê, seu pai lhe ensina isso. Não creio não. O pai disse, coisa do professor dele de filosofia lá da escola. Ele disse: quem é esse teu professor? Como é que é a vida dele? Não, pastor, ele tem uma vida meio desmantelada, metido com droga, família desgraçada. Ele disse: teu pai se mata de trabalhar a semana inteira para te dar o pão e te ensinar o que é bom. Aí vem um maconheiro, prostituto, e abre a boca e você dá mais crédito a esse miserável do que a teu pai. Tenha vergonha, rapaz. Tenha vergonha. Que é isso, rapaz? Ele não dá crédito ao que o pai dele diz. Imagina o que é que o pastor diz. Eu não sei nem o que é que ele pensou do que eu falei. A quem você dá crédito? Teu professor, que vive defendendo aí aborto, causa LGBT, toda a qualidade de porcaria. Ou dá crédito a teu pai e tua mãe, que passa a vida inteira trabalhando para te sustentar. Tenha vergonha, rapaz. Você dá mais crédito a quem? É o especialista fulano de tal, os teus pastores que passam aqui a vida inteira, até meia-noite no domingo ali para atender as pessoas. Tu dá mais crédito a quem? Com a palavra na mão. Que geração vergonhosa. A nossa. Lembre-se, nossa. A nossa. Lembre-se, não de Paulo simplesmente, lembre-se de Cristo. Que a serpente chegou para ele e disse assim: pula daqui. Ele diz: não tentarás o Senhor vosso Deus. Está com fome? Tome pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Arreda-te, Satanás. Sabe por quê? Porque Cristo dá mais crédito à palavra de Deus do que a do mundo. Nós precisamos ensinar nossos filhos, irmãos, para dar mais crédito às coisas de Deus do que às do mundo. Para isso não é fácil. Você precisa, em primeiro lugar, dar mais crédito. Testemunho. Entre todas as vozes do mundo, a qual é que eu escuto? Estou mandando você escutar cegamente os pastores, não.
Estou mandando você escutar a palavra de Deus quando proferida pelos seus ministros. Ou você vai dar crédito a esse mundo miserável que está aí. Professores que são vigaristas. Existe uma classe de pessoas de bem, que são professores honestos e corretos de direito, mas é pouco, viu? É pouco. Maioria hoje são charlatães da educação, não sabem de nada do que estão falando. Mas sabe de uma coisa? Doutrinar teu filho. Não permita que isso aconteça. E não deixe você ser enganado por esses homens ímpios. Busque a virtude da fortaleza. Seja um homem forte, uma mulher forte, que sabe enfrentar as batalhas e passar de tribulação em tribulação sem reclamar. E quando estiver numa situação difícil, dê crédito à palavra de Deus e não às palavras dos homens. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Cantar em resposta à pregação. Obrigado, Santíssimo Deus. E ao mesmo tempo, perdoe-nos. Na mente, Senhor Deus, nos vem agora, a cada um de nós, inúmeras situações, Senhor Deus, que formos fracos, tímidos, como diz a Tua palavra. Não temos como voltar no tempo, Senhor. Fomos feitos de tolos muitas vezes, pelo que pedimos perdão, Senhor. Tua igreja não tem o direito de ser assim. Os nossos filhos não podem ser assim, Senhor. Nos fizeram de ovelhinhas. Nos ensinaram a nos calar com tudo, porque temos que respeitar, temos que ter paciência. Quando na verdade eles estão se insurgindo contra tudo que se chama Deus. E nós calados. Perdoe-nos, Senhor. Também não queremos sair como loucos, briguentos, que saem pela rua reclamando de tudo e de todos. Mas como Paulo e como Cristo, devemos cultivar a virtude da fortaleza na nossa vida. Sermos fortes, Senhor Deus, em toda tribulação que o Senhor nos fizer passar. Dar crédito, Senhor Deus, às Tuas palavras, ainda que o mundo nos encharque com o contrário. Devemos fugir, Senhor Deus, da opinião do mundo. Porque foi assim que Adão e Eva caíram. E como o Salmo 1 diz, bem-aventurado o homem que medita na Tua lei dia e noite. Mas antes disso, que se desvia do conselho dos ímpios, para não se assentar com os escarnecedores. Fortalece a Tua igreja, Senhor. Em Cristo nós te pedimos. Amém.